É, então, uma tradição que a gente tem no Cine Clube da Morte, desde o primeiro, que a gente começou lá em 2017, a gente fala que conversar sobre a morte é sair da zona de conforto. Então, nessa conversa, se você é uma pessoa que normalmente fala bastante, fala muito, na hora que a gente abrir para a conversa, hoje vai ser o dia de você ficar mais contido. E se você normalmente não fala, não se expõe, hoje é o dia de você se expor e falar. Então, essa é a primeira regra. E essa conversa começa individualmente. Conversa com você primeiro. Então, eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que vocês pensassem um pouco em silêncio, sem escrever, sem nada, só em silêncio sobre essa pergunta. Depois a gente vai evoluindo a conversa, tá bom? Então, eu gostaria que você pensasse numa pessoa que você ama muito e pensasse se você seria capaz de respeitar os desejos dessa pessoa, mesmo que fosse aceitar a morte dela. Então, pensa numa pessoa que você ama muito, se você teria, se você poderia, se você faria, aceitaria os desejos dessa pessoa, mesmo que fosse a morte dela. Conseguiria respeitar esses desejos. Pensa um pouquinho aí. Eu vou buscar água e já volto. Pensem em silêncio. As pessoas que estão com a câmera fechada, estou vendo aqui Priscila, Ada, Deia, Newton, Jefferson, Milena, a Rafa. Isso, eu queria só saber quem está aqui para a gente, porque a gente vai abrir a conversa, eu queria que vocês estivessem aqui. Aí, tá voltando. Oi, oi. Ada. Ô, Tati, não sei se a Tati está aí. Aqui, Lutina, ideia. Porque eu estou querendo separar as salas, eu não sei se vai dar para separar as salas, que eu não sei se as pessoas estão aqui ou não. Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte. Milena, você está me ouvindo? Você está com a câmera fechada? É o seguinte. Eu vou separar agora, para a gente evoluir nessa conversa, que no cinema normalmente o que eu faço, né? Então, primeiro as pessoas pensam, e daí eu falo, agora vira para a pessoa ao lado e conversa um pouco sobre isso. Aqui não dá para virar ao lado, então eu vou formar pequenos grupos.
semana passada a gente tentou fazer isso, mas era muita gente. Aqui hoje acho que vai funcionar. Como tem algumas pessoas com a câmera fechada, elas com 3 ou 4 pessoas. Ah, não, agora já a Priscila já abriu aqui, então só tem uma ali, então vamos ver, eu acho que vai formar. Então eu vou separar as salas um pouquinho. Eu queria que vocês conversassem um pouco sobre isso. Sobre. Ah, agora já está todo mundo aqui. Eu vou fazer salas menores. Vocês conversassem sobre essa reflexão. Sobre se vocês, essa pessoa que vocês amam, se vocês estariam, vocês conseguiriam respeitar os desejos. Daí a gente volta, depois eu trago vocês de volta para a sala para a gente abrir a conversa, tá bom? Vou deixar lá vocês uns 5 minutinhos. Eu vou cair em alguma sala aí também. Até já. Ué, não foi. Peraí, eu tô fazendo de novo. Deu um problema. Ah, estava no manual. Agora vai. Olá, oi, você tá sem voz. Oi, Tati. Tudo bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, acho que a Fernanda que não tá. Fernanda tá aí? Fernanda? Acho que a Fê não tá, Tati. Então vamos nós. Peraí, deixa eu fechar a porta aqui. Tá. Eu tô aqui, não sei se vocês conseguem me ouvir. Oi, Fê, agora a gente tá te ouvindo sim. Ah, legal. Que a câmera tá péssima, então. Não Não tem sei se ela problema, não mas tá a gente tá entrando. conseguindo te ouvir. Então, né, diante da situação, eu não sei bem se eu estaria preparada. Mas, né, vendo, sei lá, por exemplo, se fosse minha mãe, né, vendo o sofrimento, talvez a gente acabe se preparando com a situação. Você é Isso é da onde, complicado. Fernanda? Eu sou de Aracaju. Ah, Eu sou da área de saúde também, então a gente vê a morte de perto, né? Mas se a gente colocar no lugar de alguém, é complicado. qual que é a sua profissão, Fernanda? Eu sou enfermeira. Ah, legal. E Agora que a você? gente está vivenciando isso, né, com o Covid, que é uma morte atrás da outra, embora no meu estado não está tendo grande proporção, né? Ainda não chegamos a esse ponto igual a São Paulo, mas ontem aconteceu mais uma morte aqui no nosso estado. E assim, vendo que a morte do filme, vamos assim dizer, foi uma morte preparada, né? Em relação ao Covid agora, a gente não tem como se preparar, é uma coisa muito surreal, né? E não tem um tempo da despedida, então acho que isso está sendo mais doloroso de um modo geral. Mas falar em morte é complexo. Quer falar, Tati? Pode falar. Então, a pessoa mais importante, assim, que eu pensei na minha vida foi minha mãe, né? E eu acho que
por eu já trabalhar com cuidados paliativos, Você é eu médica? acho que seria muito difícil, mas eu conseguiria respeitar o desejo dela, assim. Você é médica? Eu sou psicóloga Legal. e eu moro em São Paulo. Ah, tá. Legal. Eu moro em São Paulo também, mas eu tô em Porto Alegre aqui na quarentena. E eu trabalho com tom, mas eu sou jornalista. Eu trabalho com os conteúdos, né, do Infinito. E eu acho que dependeria muito da situação, assim, sabe? Eu acho que eu, a princípio, sou contra, não faria, mas eu conseguiria respeitar o que o outro quer em algumas situações. Nessa situação aí do filme, realmente, eu acho que deve ser uma coisa... Deve ser Muito difícil, né? uma tortura. Eu chorei litros esse filme, chorei sem parar, assim. Eu fiquei imaginando que passar a vida inteira uma pessoa jovem, sabendo que tem aquele tormento ainda por longo tempo, tá com a consciência absoluta daquilo ali preso num corpo, acho que deve ser terrível. Mas essa Em todo preparação momento ele estava lúcido, né? é muita lucidez, muita lembrança. A pessoa quer fazer tudo, tem todos os desejos, tem tudo ali e o corpo preso, né? Fora as dores, tudo, problemas médicos que ele enfrenta, né? Eu achei muito triste, muito triste. Eu falei, gente, não conseguia nem me ver numa situação dessa, porque deve ser horrível também você levar lá Complicado. a pessoa para aquela situação, né? Levar ele para a morte, assim, deve ser terrível. Eu não sei, eu acho que em algumas situações sim, mas só vivendo para saber, né? É o tipo da coisa que só vivendo para saber. A situação do filme é muito dolorosa, né? Ah, Tá aí, Ariane. agora deu certo, gente. Eu fiquei sozinha na sala. O pessoal acho que Oi. caiu. Ah, a E Ariane aí, também já boa participou de noite. vários, né? Eu tava numa sala 3, só que aí a Priscila que tava comigo não conseguia ligar o microfone, aí acabou caindo da sala. Aí Eu tinha digo que a você já Evelyn participou de também vários caiu. eventos nossos, né? Do Infinito, né? Sim, estou aqui com vocês essas semanas e tem É, feito muito bem, feito que muito ótimo. bem. Para quem está no hospital, aqui está uma maravilha mesmo, que a gente precisa desse espaço. Você é médica também, né? Eu sou psicóloga, Psicóloga? Tá, igual a Helenice. trabalho no hospital com cuidados paliativos. E aí, nesse período de pandemia, a gente tá todo mundo louco, né? Você fala de O onde? hospital tá um pandemônio. É porque a família não está nem tendo tempo, né, de se preparar para o luto de uma forma geral. Não, e assim, também o hospital ele tá meio que organizado como se só passou agora a existir o Covid-19, entende? Só que a gente tem pessoas com outras doenças, com condições graves, precisando de cuidados, né? Precisando da família, precisando de visita, tudo isso está restrito no ambiente hospitalar. Eles não estão vendo muito que existe doença para além do Covid, né? E existe também acolhimento necessário para além disso. Eu falo de Natal, do Rio Grande do Norte. A gente já Por isso o falou sotaque. aqui, a gente já deu os nossos depoimentos aqui. Sim. Eu estava terminando de falar que eu acho muito difícil, chorei muito o filme, mas que eu acho que eu conseguiria aceitar em algumas situações, assim, sabe? Se fosse, sei, uma pessoa de repente está muito velha ali, com uma coisa que não precisa mais ficar prolongando aquele sofrimento e tal, mas eu acho que para mim seria muito difícil. O interessante do filme é que quando o Tom lançou a questão, eu fiquei pensando que com tudo que a gente trabalha em cuidado paliativo, né? A dignidade do paciente e os desejos dele sejam respeitados até o último suspiro de vida. Mas quando você se coloca no lugar de familiar, é muito difícil, né? Eu fiquei imaginando, por exemplo, a minha mãe naquela situação, os meus filhos naquela situação, né? Ou o meu marido. Então, até que ponto, né? E como fazer para equilibrar? A gente tenta, a partir de reuniões familiares, entre outras estratégias que a gente utiliza,
Mas quando a gente se coloca no lugar dessas famílias, é mais fácil da gente entender as dificuldades que eles passam, para aceitar, para respeitar, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, não, mas tem que aceitar, tem que respeitar. Não, peraí, vamos ouvir também essa família, né? Os valores, as crenças, os desejos, para conseguir equilibrar tudo isso, sem julgamentos. E o bacana do filme também é que ele aborda a questão do testamento vital, né? Que até essa semana a gente teve a aula com a Cláudia, com a Luciana e com o Tom, né? Exato. E hoje teve uma live com a Ana Cláudia também falando sobre o testamento vital. Alguém de vocês estava? Você estava? Eu estava. Muito Olha, bom nada. também. Ela é demais. E temos que fazer, né? Novos testamentos. Vocês estão participando do desafio do A infinito? gente lançou um desafio ali no Instagram, tem que fazer. Eu já fiz o meu. Eu fiz, tá? Todo mundo voltando. Muito bem. Deu certo para todo mundo? Algumas pessoas ficaram perdidas, eu fui jogando, né? Mas acho que a maior parte deu certo, né? Muito bem. Então, agora evoluindo a conversa, aquilo que eu falei. As pessoas que normalmente a zona de conforto é falar pra caramba, ou ser o primeiro a falar, hoje eu queria que ficasse nesse desconforto de não falar por enquanto. E as pessoas que normalmente não falam, hoje praticar esse desconforto de falar. E a ideia é que cada um vá contando isso, né, o que pensou, essa pergunta que eu coloquei, para a gente ir juntando vários pontos de vista e a gente ir conversando. Então é mais uma conversa geral. Quem gostaria de começar? Eu sempre falo que para esse começo com os tímidos, eu lido muito bem com o silêncio. Então a gente pode ficar aqui alguns minutos só, a pessoa fica tentando falar e os que querem falar ficam no desespero para querer falar. Todo mundo no desconforto. Alguém começa? Eu acho que eu vou começar, então. Venha, Nayara. Então, a gente estava conversando, né? Durante o filme, talvez a gente não faz essa reflexão que você propôs pra gente, porque a gente se ocupa muito tempo tentando julgar o que o rapaz está fazendo no filme, né? E a hora que você propõe isso pra gente, realmente gera um desconforto, né? E a gente acaba pensando nessas situações. E no início, eu acho que seria muito difícil, né? Trabalhar essa questão, né? Porque a gente tem essa questão egoísta dentro da gente, que muitas vezes não deixa enxergar o outro, né? E no início seria muito difícil. Ele até no filme propôs 6 meses, né? Talvez, para que a família se acostumasse, né? O Jefferson estava falando com a gente também. Mas de início seria sempre muito difícil, né? A gente não trabalha essa questão no dia a dia, né? Não é algo rotineiro. Mas depois parte muito da gente tentar entender e aquela coisa de empatia, né? De compaixão mesmo, de enxergar com os olhos da outra pessoa, né? Acho que seria inicialmente isso. E você acha que você seria capaz? Olha, eu nunca perdi alguém próximo, Tom. Nunca. Mas eu acredito que eu me esforçaria, sim. Me esforçaria para tentar. Uhum. Muito bom. Obrigado. Quem mais? Bom, posso compartilhar. Então, igual eu estava falando com as meninas, eu acho que é muito difícil porque mexe muito com o nosso ego também, né? Muitas vezes a gente fica pensando assim, ah, mas eu acho que eu conseguiria mudar, eu conseguiria reverter essa situação. E esse eu, ele fica muito inflado, né? Igual o da Luíse. Ela chegou até a questionar. Ah, mas eu achei que eu conseguiria fazer você mudar isso. Que era uma escolha que já estava tomada, né? Então, quando ela se deparou com isso, de que ela não conseguiu, mesmo tentando, mesmo mostrando algumas coisas, ela se frustrou mais. E eu acho que isso é uma das dificuldades maiores que a gente teria
ao passar por isso. Eu mesma acho que eu teria muita dificuldade. Uhum. É. Eu acho que isso é muito relativo, porque olhando a menina falar e me colocando na idade que eu estou, eu vejo de uma forma diferente. Tô te ouvindo, pode falar. Fala um pouquinho só mais alto, mas dá para te ouvir, mas fala um pouco mais alto. Tá. Então, essa questão da morte é uma questão que a gente não faz treinamento para isso, ela acontece. E eu costumo chamar a morte de outono. São os outonos, não é? A nossa vida. No final do filme cai uma folha que é um outono e ela vai se juntar às outras, não é? No chão. Então, a gente nem sempre aceita essas estações na nossa vida. E a gente curte muito o sol, reclama um pouco do inverno, e o outono é uma estação de perdas na minha vida, assim, né? Por algumas leituras que eu fiz. Eu também faz muito tempo que eu não perco ninguém na minha família. Mas eu não sei se eu desenvolvi muito essa questão do lado espiritual, assim, de fé e tal, né? Que hoje eu tenho uma paz muito grande para aceitar tanto a vida quanto a morte. É uma questão de serenidade. Eu acho que a vida me tornou desse jeito, não é? Às vezes eu penso, será que eu estou sendo insensível, meu Deus, né? Mas eu acho que é a fé mesmo, sabe? Nessa possibilidade de novas estações que me faz pensar que a dignidade, que o amor, que essas coisas... O amor está acima de todos esses negócios, de todas essas coisas, mas é preciso uma certa maturidade. Essa questão do ego, de achar que a gente é né, a gente é capaz de mudar o mundo. Eu também já tive isso, mas foram estações da vida, né? Que hoje eu olho a morte como uma estação, como um outono, não sei, eu acho que acho que dependendo da idade, do lugar onde vocês são visões diferentes, são aceitações diferentes, eu não sei. Eu já não carrego o peso da morte. Eu tenho uma leveza de coração que eu entendo como uma estação da vida. Né? Então estou te ouvindo dizer que você acredita que você seria capaz de respeitar o desejo de uma pessoa que você é. E eu sofreria, obviamente, muito, internamente eu sofreria, mas eu tentaria passar uma paz que talvez eu não tenho para que o outro ficasse em paz. Né? Não sei. Eu acho que o filme passou muito essa questão assim da importância do cuidado com o outro, né? Que o cuidado ele gera o amor e gera o desamor. E no filme assim houve para mim a palavra que no filme, no caso, seria sinônimo de amor, no filme seria cuidado com o outro. Né? Obrigado. Quem mais? Posso falar? Pode. Então, eu tava conversando com o meu grupo, né? Se você me fizesse essa pergunta há 2 anos e 9 meses atrás, eu não sei qual seria a resposta. Ixi. Mas... Sumiu o teu som agora. Ih, ela caiu, acho. Caiu? Acho que ela caiu. Então vem alguém agora no lugar dela, na hora que ela voltar, ela fala. Quem quer falar? Oi, Tom. Oi, Graziela. Diga. Eu estava conversando com o nosso grupo. Hoje, pelos meus sentimentos hoje, por tudo que eu tenho lido, por tudo que eu tenho ouvido do Infinito, de doutora Ana Cláudia, de Ana Mi, hoje eu considero que eu lidaria com isso. Eu lidaria. Agora,
a gente tinha uma diferença muito grande de um pensamento teórico para uma coisa acontecendo para valer. Então, na minha teoria, eu aceito. Eu lidaria com isso. Na prática, eu teria que botar meu amor no nível de um amor para além da vida, para lidar com isso, mas eu buscaria lidar. Eu buscaria lidar. Uhum. Não tenho certeza que conseguiria, mas eu tentaria. Principalmente em respeito à pessoa que decidisse fazer isso, porque eu acho que uma decisão dessa não vem por nada. Uma decisão dessa está envolvida coisas demais, e coisas demais para aquela pessoa. É muito egoísmo da gente achar que não, porque é meu. Como não é meu, é do universo, eu tentaria lidar. Uhum. Se vou conseguir, eu espero não precisar passar por isso, certo? E eu acho que também é um processo, né? O que mostra o filme é um processo, não é uma coisa de uma hora para outra. É um processo de... E eu acho que é onde também ocorre essa oportunidade de se conectar, de reconhecer. Tipo, eu não estou pronto para aceitar isso, eu não aceito. Eu acho que estou pronto de não aceitar, até aceitar ou não, e as dúvidas e a tristeza. Eu acho que é um processo, né? Um processo muito intenso. Quem mais? Eu quero ouvir mais gente. Pode falar? Eu acho que eu tô pronta. Eu não tô pronta, não. Eu tô pronta para o outro lado. Eu sempre falei que se eu tivesse dependendo da condição ou dependendo da enfermidade, eu gostaria de ter condição de ir para algum país que fosse permitido para fazer eutanásia. Mas nunca me coloquei do outro lado. Então, foi a primeira vez, eu sempre, assim, converso na minha casa, com os meus familiares, que eu quero, que sobre o meu desejo do meu eutanásia para mim. Mas agora eu me vi que eu não estou preparada para o meu eutanásia para o outro. Entendi. Bom. Você queria aqueles casais, né, que falam, vamos abrir a relação. Fala, a minha parte eu já estou resolvendo, que eu posso fazer, mas você não. Né? Essa parte da relação aberta você já topou, para você está bem resolvido. Isso. O outro eu já não sei. Aí a gente pensa. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Quem mais? Já tem os não tímidos falando, tá? Então quem quiser pode entrar aí. O Tom, tá me ouvindo? Tô. Tá, né? Então, aos meus 30 anos, eu não aceitei praticamente, porque a minha mãe, ela, de certa forma, ela já sabia, pelas próprias coisas que ela tinha, estava com matéria do coração entupida, a pressão oscilava demais, toda hora vivia no hospital, entendeu? A gente vivia socorrendo a minha mãe e tal. E para ela não gostava, ela já não estava mais gostando de viver daquela forma, toda hora indo para o hospital, toda hora, sabe? Mas, ao mesmo tempo, Tom, aí ela falava comigo já, entendeu? Assim, me colocando coisas assim, que ela ia morrer e tal. Mas eu não aceitava. Você está vendo que são as coisas, né? Eu falava não, e eu fazia de tudo, e eu sempre fui conectada com Deus, mas eu pedia tanto a Deus para ela não morrer. E eu até então eu não caía a ficha que ela poderia morrer, e que aquela situação dela aí tá indo toda hora no hospital, para ela era muito ruim, ela não estava mais suportando isso. Mas eu não aceitava. Então, eu acho que assim, hoje, aos meus 46 anos, eu acho que até por isso que eu comecei, né, também, não é por isso, é uma coisa que surgiu de Deus, talvez até me preparando para alguma coisa agora no futuro, que eu comecei esse grupo com vocês e tal. Então, hoje, com todas essas reflexões e tal, eu acho que vai preparando a gente, né? Tanto que aqui em casa eu converso, a gente até dá risada aqui com os meninos, porque daí eu já fico falando as coisas, entendeu? Até como eu quero que seja. Se um dia eu ficar doente, o que eu quero. Você está igual a Daniela, você está falando do teu lado. A pergunta é, você está preparada para respeitar o desejo do outro? Então, no primeiro momento, acho que ainda não, seria difícil. Mas eu acho que depois eu iria trabalhando esse meu lado de novo, porque é sempre difícil. E depois, sim. Né? Depois, sim. Muito bem.
Quem mais? Oi, Ivana, que você está quietinha aí. Acho que você está no mudo, peraí. Agora que eu do mudo, Ivana, pode falar agora. De novo? Não, é porque eu sou do grupo que fala muito, né? Então eu tô calada mesmo, porque fácil eu falo. Eu comentei com as meninas isso. Eu fiquei casada há muitos anos com um marido que tinha pavor da ideia de ter uma vida vegetativa, de evoluir de uma forma desastrosa, e ele me fez prometer que eu daria um jeito nessa história, né? Você não vai me deixar virando um fubá. Você vai fazer alguma coisa para me salvar. Me salvar quer dizer me matar. Então, e depois eu vi aquele filme Amor e fiquei fascinada com aquela história, né? Me vi muito naquilo. E quando a gente se separou, eu falei com ele, bom, o acordo está de pé. Você pede para a moça aí que esse vídeo hoje me avisar que você está meio ruinzinho, que eu vou ir dar um jeito nisso. Agora, é claro que numa possibilidade de morte assistida é bem diferente, né? Eu já pensei em fazer isso pelo meu pai, sabe? Porque o meu pai está com 93 anos, a gente teve que lidar com os cuidados de fim de vida, dia 1º de janeiro, e ele sobreviveu. Então, agora a gente está fazendo uma enfermaria na casa por conta do coronavírus e tal. Eu tenho morfina do lado da cama para uma insuficiência respiratória, coisa assim, uma angústia respiratória. Mas várias vezes, durante a madrugada, eu me lembrei do filme Amor, sabe? Me lembro do travesseiro ali tão pertinho, porque muitos anos atrás, quando ele foi para a UTI para uma angioplastia, ele tem um problema neurológico muito grave e com dores irremediáveis. Então ele me disse, não me deixa aqui. E eu briguei com o médico da UTI, eu falei que aquilo era desumano, que ele tinha uma condição neurológica X, que precisava de companhia. E eu fui expulsa da UTI. Depois de algumas horas eu fui expulsa. E quando eu voltei para a UTI às 6 da manhã, já pedindo alta, libera que eu vou assinar alta. Ele disse, você me prometa que nunca mais você vai me deixar passar por isso. Nunca mais eu vou entrar numa UTI. E então, às vezes eu penso que o estado que ele vive hoje, que ele não fala mais, talvez se ele pudesse falar, talvez me pedisse isso. Me tira dessa condição. E é estupefaciente como que ele sobrevive. Ele não morre. Não morre. Nós lidamos com cuidados paliativos bem precisos, né? Não tem mais alimento praticamente, não tem mais água, tudo restrito, né? Ele está uma caveira com pele, né? Então, mesmo agora na epidemia toda aí, eu vou para casa deles, eu me dispo toda, troco de roupa, me lavo inteira, ponho máscara, deito do lado dele, faço as orações com ele, né? Porque eu sei que ele está me ouvindo, né? E aí eu falo, olha, mas você está insistindo bastante, né? Não sei por que você está aqui ainda. Então, você está derretendo, pai. Fica livre. Nós já fizemos de tudo para ele morrer. Já chamamos todas as pessoas da família, os amigos dele, todo mundo já foi lá, sabe? Nós não lembramos de ninguém que esteja faltando. Então, eu tenho tido esse impulso de pegar o travesseiro e dar um jeito, sabe? Mas ele não fala, não me pediu, então eu não posso fazer isso. Ele não pediu. Uhum. Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês todos. A Ivana fez um curso de doula da morte. O que ela está falando sobre o pai dela, a situação do pai dela, é chamado, ele está num processo, provavelmente no processo ativo de morte. Ele estagnou, ele parou. Ele mandou a morte para o trevo da cidade, porque ela cansou dele, entendeu? Ela está lá descansando para voltar. Mas ele entrou no processo ativo de morte, 3 meses atrás mesmo. E daí, quando ela fala, por exemplo, nós não estamos alimentando, não estamos dando... Não é na verdade que está... Então, pode ter uma interpretação errada. Então está matando de fome, tá? Não, na verdade, não. Não, mas eu estou falando só para esclarecer, porque talvez tenham pessoas que não entendam, né, o que é isso. Sim. Então, porque também, se a pessoa está nesse processo e a gente fica alimentando, ele não tem mais fome, ele não tem mais sede. É a beleza da natureza. Ela agindo dessa forma. Então, todo esse processo é para trazer conforto, inclusive. Porque se você começar a alimentar, se você começar a hidratar demais, dar muita água ou soro, a pessoa fica totalmente desconfortável.
Daí tem médicos, que a Daniela pode falar, se eu falar coisa errada, você me corrige, tá? A pessoa se hidratar demais, ela deve ter problema de respiração, fica difícil respirar. Tudo isso traz desconforto. Então, tudo isso que está sendo falado é medida de conforto, para permitir. Melhorou muito. Melhorou muito. Depois que a gente tirou a tranqueira toda. Ótimo. Ele está melhor do que ele estava antes. E daí quando ela fala, inclusive, assim, já veio todo mundo, porque muitas vezes no final da vida, às vezes a pessoa não morre, daí a gente fala, o que está faltando, né? Quem precisa vir? Para quem falta despedir? Que laço falta desatar? Que nó falta... Porque às vezes é isso, às vezes tem uma despedida, às vezes tem alguma coisa. Então eles estão fazendo esse processo. E daí é só observar. Eu acompanhei a mãe de uma amiga que também estava numa casa de repouso e ela entrou no processo. Ela tinha um Alzheimer muito forte e ela teve uma infecção e eles queriam levar para o hospital. E daí eu já tinha conversado com ela. Daí ela falou, não, então vamos entrar em cuidados paliativos. Então ela ficou na casa de repouso. E o médico falou, ela falou, quanto tempo? Ele falou, de horas a poucos dias. E acabou virando 12 dias, 11, 12 dias. E também ela ia todo dia, eu fui acompanhando todos os dias. E a gente falava. Então ela tinha o soro, que era bem pouquinho, só para não ter hipoglicemia, né? Então que vai dar desconforto, mas também não tinha alimentação, tal. Ela não estava sofrendo, ela estava totalmente com dor controlada, na morfina e tudo mais, em paz, mas foi o processo dela. Cada um tem o seu processo, cada um tem coisa para resolver e tem dificuldade de entrar no processo tal. Mas eu falei tudo isso para esclarecer isso. E as pessoas falam, aquele povo lá é tudo louco, tá matando as pessoas de fome. Então, não é isso. Não, o dia que eu tirei o oxímetro de lá da mesa, mandei levar a cama de oxigênio embora e a enfermagem ficou desorientada. Nós vamos fazer, não vamos mais medir, não vou medir mais nada. Não vão fazer mais nada. Mas não vai dar antibiótico, ele teve uma febre, não precisa preocupar, dá antitérmico, vai ficar super bem agora. Então, quando é meu irmão que está assistindo, ele faz tudo que um médico faz. Quando sou eu que estou assistindo, não é quando eu estou perto, não se faz nada. Só aspiramos secreção, se for o caso, mas... Conforto. Você tem algo a acrescentar dessas besteiras que eu falei? Eu falei alguma coisa muito errada ou não? Não, é isso, né? Bom, Ivana, você é médica também. Também. É verdade. Eu te conheci na fase doula, não te conheci na fase... Só que a gente chama que é suspender medidas fúteis, assim, que são medidas que vão provocar mais sofrimento do que benefício, que é o do princípio maior da medicina, que você vai fazer mais beneficência do que não fazer maleficência. Então, você vai tirar o que for fazer mal. Então... Mas, às vezes, é difícil para a pessoa entender porque incomoda ela. Por isso que muitas das vezes, assim, se a suspensão não for fazer bem para todo mundo, assim, às vezes, por exemplo, assim, a dieta, a gente sabe que não está precisando, mas se for ser tão ofensivo para a família ou tão ofensivo para o técnico que está cuidando no CTI, a gente deixa com uma infusão menor, porque tem que fazer um conforto para o todo, justamente por isso. Então... É verdade. Eu tenho uma situação também, eu estou falando muito, né? Eu não sou na fase dos tímidos, mas sobre também essa situação. Uma vez meu pai, ele teve uma... Esqueci o nome agora. Um AVC transitório, não é AVC transitório? AIT. Como? AIC? AIT. Acidente encefálico transitório. Então ele quase morreu, daí eu estava com ele, e foi logo depois que minha mãe tinha morrido, e daí minha irmã foi viajar, eu falei, não, vai, viagem, vocês estão muito cansados, eu vou ficar com ele. Então era os primeiros dias que eu estava só eu e ele. E ele teve isso e foi para o hospital, e passou o dia, e uma noite, daí o médico me chamou, sem nenhum tipo de tato, e falou, eu acho que você tem que levar o seu pai embora, mas só que ele pode morrer. Tipo assim, pá, ele pode morrer. Mas para ele é melhor ir para casa. Mas como assim? Eu sozinho? Eu conversei com meu pai, você quer ir embora mesmo? Quero. Mas e se acontecer alguma coisa? Não. Eu ainda não tinha muita linguagem, eu não estava muito preparado. Mas eu fui e desesperado, na minha dúvida, no meu desespero. Se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Eu socorro meu pai e faço tudo e levo para o hospital para fazer tudo? Ou eu deixo acontecer? E eu fui dormir
E eu não conseguia dormir pensando nisso, o que eu faço, se acontecer alguma coisa, o que eu faço. E de repente eu dormi como nunca durmo. Dormi profundamente. E acordei no outro dia, tipo, 8 horas da manhã. E normalmente eu acordo, tipo, dormi muito mais. Na hora que eu acordei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu fui pro quarto morrendo de medo, porque daí eu não tive nem escolha. Eu dormi tanto que eu não, tipo, não foi que eu escolhi. Daí eu falei, cheguei, ele estava lá roncando e dormindo super bem, não sei o quê. Mas eu fiquei nessa dúvida, o que fazer, né? Mas eu não tinha nenhum recurso do que eu tenho hoje de informação. Quem mais quer falar sobre isso? Se estaria pronto para aceitar o outro? Ariane. Então, engraçado que todos os dias a gente lida com isso. Eu sou psicóloga, trabalho no hospital, em um setor de cuidados paliativos. E aí a gente lida com isso todos os dias, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre isso para a minha família, né? Assim, nós temos reuniões entre a equipe, né? Reuniões que são interprofissionais, e a gente percebe que desde as escolhas mais simples que o paciente faz, do tipo, eu não quero tomar tal remédio porque este remédio me faz passar mal. É de uma escolha simples como essa, até a escolha de não ser entubado, de não ser levado à UTI, que há uma dificuldade muito intensa, né, de aceitar. E às vezes a psicologia ela é colocada no lugar daquela que vai persuadir o paciente, né? Uma grande armadilha para os psicólogos, né? Persuadir o paciente a aceitar determinadas condutas, quando na verdade a gente precisa ter uma clareza muito, né, intensa do nosso papel. O meu papel não é persuadir, o meu papel é compreender e aceitar. E não é só o meu papel. É o papel de todo e qualquer profissional de saúde. Eu não posso ler o mundo do outro a partir das minhas lentes, dos meus olhos, da minha experiência, dos meus valores, das minhas crenças, né? Que é basicamente o que a cuidadora lá, que eu não me recordo o nome no filme, ela tenta fazer de uma forma amorosa, mas ela tenta fazer, né, tentar convencê-lo a partir do que ela acredita, da leitura que ela tem sobre o mundo, sobre a vida, sobre o outro, os planos dela, né, para eles dois. Então é muito interessante pensar sobre isso na realidade hospitalar, mas quando a gente joga para si, caramba! Então, e quando joga para si, o que você pensou? Que você tá Pois enganando? Eu tava lembrando porque eu estava lembrando de uma paciente que a gente perdeu ontem e que exatamente todo o processo que eu vivi com ela de acompanhamento foi tentando elucidar para as pessoas que a gente não poderia se relacionar com ela como se ela fosse um diagnóstico psiquiátrico, porque além da doença oncológica, ela tinha um diagnóstico psiquiátrico. Então, toda a luta foi para percebê-la, para além daquele diagnóstico, como uma pessoa, para perceber que ela tinha escolhas, que ela precisava fazer e ter respeitado as suas escolhas. Se eu estivesse diante disso, aceitar não é estar fora de um sofrimento, né? Eu aceitaria, mas não sem dor e sem sofrimento. E aí eu entendo o posicionamento ainda mais das famílias. É um exercício importantíssimo para os profissionais de saúde, né? Esse exercício que você, Tom, nos convidou a fazer. Porque a gente consegue colocar-se no lugar deles e entender as dificuldades, não aceitar logo de primeira, as várias e várias reuniões familiares que a gente precisa fazer com cada família para ouvi-los, para tentar entender quais são os caminhos que eles estão percorrendo, como eles estão compreendendo todo aquele processo, até eles caminharem ou não para uma determinada aceitação. Então, eu aceitaria, mas não sem dor e sem sofrimento, né? Isso, aceitar não significa não sofrer, né? Se estivesse diante da minha mãe ou da escolha do meu marido, dos meus filhos, enfim. Mas eu respeitaria, assim como eu luto todos os dias no hospital para que aconteça em relação aos direitos dos meus pacientes.
as escolhas que eles fazem. Não é o que dizem, né? Amar é deixar o outro ser livre, né? Sim. Então isso é a maior declaração de amor, é deixar o outro ser livre, né? Difícil, né? Porque a gente sabe amar sendo possessivo, né? Amar, mas é meu. Como amar e deixar ser livre, né? Quem mais? Quem que tá aí? Tom, eu. Oi. Tudo bem? Bem, Então, assim, hoje, se essa pergunta fosse hoje pelas pessoas próximas, como eu passei por uma perda muito recente, eu acho que eu ainda não estou preparada para aceitar, não. Principalmente porque se eu falar em perdas hoje, seria principalmente os meus filhos. São os dois que eu não sei se vocês já passaram por aqui. Pode ser que alguém venha querer participar da conversa. Mas quando eu olho para trás e vejo o que aconteceu com meu marido, que ele faleceu há 3 anos e pouquinho, 3 anos e 2 meses, em um acidente de moto, e que ele, se tivesse sobrevivido, ele ficaria pelas lesões numa cama, sendo um cara super ativo, para ele seria um sofrimento muito grande, assim como foi para o cara do filme. Uhum. Então, eu não sei se ele aguentaria, e vendo o sofrimento dele, e eu fico pensando que o sofrimento não seria só dele, seria meu também, seria dos meus filhos, porque ele sempre foi um pai que fazia de tudo. A gente até então só tinha o mais velho, né, porque eu estava grávida do segundo quando aconteceu o acidente, mas ele sempre estava junto, brincando, isso, aquilo, e eu fico imaginando nosso filho, que uma criança não ia entender que ele tinha aquela lesão e que não poderia sair da cama, do nosso filho falar, papai, vamos jogar futebol, e ele não conseguir sair do lugar. Então, eu acho que nessa condição, por mais dor que isso causaria, e quando eu olho para trás, eu falo, é muito difícil, foi muito difícil reaprender a viver com essa perda, que eu nunca tinha perdido ninguém tão próximo, a não ser, assim, eu tinha perdido meu avô há 8 meses antes, mas numa situação que já tinha uma debilitação. E, assim, a tendência é que quando a gente perde alguém mais velho, a gente já vai se preparando para que isso aconteça, né? E a gente morava numa cidade distante, por mais que a gente fosse próximo, mas alguém que eu imaginei que eu ia morrer de mão dada, porque eu falo que marido, a gente imagina que vai morrer todos os dois de mão dada, né? Esse é o melhor cenário. Então, é muito doloroso, mas, ao mesmo tempo, você vê a pessoa passando por um sofrimento tão agudo e sem nenhum tipo de perspectiva, eu acho que aceitar a escolha dele é a alternativa que a gente tem em prova de amor. Mas não seria fácil, eu tentaria convencer ele de procurar todos os tratamentos alternativos que tivesse. Agora, se esgotasse todas as possibilidades, eu acho que seria uma consequência natural. Dolorosa, como a Ariane, né, falou há pouco, mas natural. Uhum. Eu acho que em nenhum momento aqui também estou tentando falar que, olha, já vai ser fácil, vamos continuar fazendo encontrinho, que uma hora vai ficar fácil para todo mundo, tá? E para mim já está resolvido e a meta é essa, não tem nada disso. A ideia é justamente abrir essa reflexão, mas é respeitar o outro, entender que isso é possível, isso é uma forma de conexão, isso é uma forma de respeitar o outro. Então, até onde vai o meu direito e tudo mais. Então, é para abrir essa reflexão e nunca para falar, não, é fácil, é óbvio, tipo, da mesma forma que faz isso, faz aquilo. Não, não é. É um processo, né? Não é pouca coisa, não é uma decisão simples, é um processo. Então, em nenhum momento a intenção é falar que vai treinando que fica fácil. Não é isso. Quem mais? Posso falar? A minha conexão. Deixa a Virgínia começar, daí você vai, já porque ela tinha caído, ela começou e caiu, agora volta. Então, eu comecei falando, né, que como André, eu também perdi meu marido ainda para fazer 3 anos, e eu acho que eu era uma pessoa antes, porque eu também achava que eu ia morrer de mãozinha dada com ele, né, e não foi assim, foi uma morte repentina, e de lá para cá, depois que você mergulha no mundo do luto, você muda muitos conceitos que você tinha sobre tudo, né? E hoje eu tenho a mais absoluta certeza de que
por mais que seja muito, muito, muito doloroso, a gente, como você acabou de dizer, a maior prova de amor que você pode dar para uma pessoa é você respeitar essa pessoa. Então, eu quero que meus filhos me respeitem quando chegar a minha hora, né? Então, assim como eu quero que eles respeitem, por mais que seja, sei lá, eu nem sei, eu não consigo nem me colocar no lugar dos pais daquele filme, né? Porque se ver um filho jovem querer morrer deve ser surreal, mas não importa. Se você ama, você tem que se despir de todo o seu egoísmo, né? De toda a sua possessão, porque na verdade a gente quer perto da gente, né? Então, assim, até quando eu penso, se o meu marido tivesse sobrevivido ao ataque cardíaco que ele teve um mal súbito muito horroroso. E quando eu vi a cena, foi na minha frente, já dentro do hospital, que eu consegui levar ele para o hospital, mas foi na minha frente, passou na minha cabeça um filme que ele não ia ficar todo sequelado daquilo tudo que eu estava vendo, sabe? E por mais que eu tivesse um amor por ele, que ainda tenho, que é infinito, né? Se eu tivesse que libertar ele, eu acho que eu libertaria, sabe? Tem que ser. Obrigado. Obrigado por contar isso pra gente. Jefferson? Era você que ia falar agora? Eu acho que Adriana Santos. Eu concordaria com a pessoa. Fala um pouco mais alto, tá ruim de te ouvir, viu, Adriana? Eu concordaria com a pessoa, faria sim à vontade. O meu avô, ele teve um AVC extenso e ele faleceu em 2013. E quando minha tia levantou a questão se ele poderia sobreviver, ele iria vegetar numa cama. E assim, ele era muito ativo, ele viajava muito, ele aproveitava muito a vida dele. Então, assim, desde o início, a minha opinião foi que não manteria ele em máquina, se não tivesse como ele realmente voltar a ter a vida que ele tinha antes. Então, assim, é doloroso, muito. Mas eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro e pensar, ele deveria feliz nessa situação, entendeu? Sim, eu concordaria, eu iria estar junto com a pessoa numa decisão dela. Adriana, estava difícil de te ouvir. Acho que eu consegui, mas muitas pessoas não ouviram. Eu vou falar o que eu ouvi, daí você me corrige se estiver errado, tá? O que a Adriana estava contando é que teve um avô dela que teve um AVC muito forte, eu acho que em 2013, e foi bastante severo. Eu não entendi se ele veio a falecer em 2013. Ele chegou a falecer? Sim. Faleceu. Só que daí ela trouxe essa reflexão de que se ele não tivesse falecido, mas se ele tivesse ficado com todas as sequelas e tudo mais, e chegasse essa possibilidade dessa conversa, provavelmente ela concordaria, ela aceitaria, respeitaria. Certo? Te ouvi certo? Quem mais? Alguém mais? Tom. Oi. Era o Newton que te falou. Não, eu estava aqui ouvindo, refletindo, até debati com o grupo. Eu consigo ter uma clareza assim, e respeitar o processo de uma morte natural, né? Do processo que a morte venha, pelo menos eu tenho entendido assim, tenho trabalhado assim, né? E aprendido a respeitar, consegui entender uma pessoa que fala, olha, não quero fazer mais uma quimioterapia, porque eu sofro tanto e deixo o processo acontecer. Eu hoje consigo entender isso, mas a eutanásia ela está acima do meu processo de entendimento, porque eu acho que a pessoa está tomando a decisão de tirar a própria vida, né? Assim, eu nem discuto ali a situação
que o ator ali, né, o personagem estava vivendo, que é uma situação complicada. Mas, para mim, é muito difícil de entender a eutanásia, porque eu acho que ele não está deixando, né, o processo acontecer naturalmente, né? Aí a morte deixa de ser um processo. Eu acho que é algo corte. Sei. Até no nosso grupo a gente estava debatendo, deu um pouquinho, essa conversa foi boa, porque, lógico, são opiniões diferentes, mas aí partilhando-se, eu tenho a dificuldade ainda de compreender a eutanásia, entendeu? De, assim, da pessoa, que para mim, até a minha avaliação, coloquei isso no grupo, né? Qual a diferença do suicídio, né? Assim, porque, lógico, você pode falar que a pessoa estava com uma dor muito grande física, mas quantas pessoas têm dores psicológicas tão grandes quanto dores físicas decide tirar a própria vida, né? Não sei, para mim é um ponto ainda bastante controverso e difícil de entender. Queria só partilhar isso com o grupo. Legal. Realmente é muito difícil entender. Realmente, daí nesse caso da eutanásia, uma coisa, eu concordo, acho que você trouxe um ponto importante, por exemplo, é entender uma pessoa, por exemplo, em um estado super avançado do câncer e falar assim, bom, então nós não vamos mais fazer quimioterapia. A gente vai deixar com que o fluxo aconteça. A outra coisa é uma pessoa que está, tipo, como esse cara, tinha as dores dele, físicas e emocionais e tudo mais, e falou, eu não quero, daí vou ter uma ação concreta. Talvez seja mais desafiador tomar essa decisão do que a outra. E é mais desafiador porque não é permitido no Brasil, né? Então fica mais difícil a gente discutir. E eu acho que também daí entra uma questão daí também religiosa. Né? Religião, entra várias coisas e vários... Eu tenho... Mas, assim, acho que o dia assim, que de eutanásia já se tornar crime, já vai ser um passo muito bom. Não precisa eutanásia ser permitido, não. Isso. Todo mundo sabe o que é distanásia aqui? Acho que todo mundo sabe? Quem não fala não tem problema, que daí te conta. Explica o que é distanásia. Esclarece, por favor. Fala, Dani, você, eu prefiro um monte de médico aqui, não sou eu, vou falar. Ah, tá. É porque a ortotanásia é a morte pelo seu processo natural. Eutanásia é você antecipar o processo da morte e distanásia é você prolongar o processo de morte. Então, por exemplo, assim, você tomar uma medida que não vai trazer benefício para o paciente e traria malefício. Você prolongaria a vida dele por alguns dias, mas você não traria benefício. Então, você está prolongando a vida dele, mas sem qualidade. Isso seria um exemplo de uma distanásia. Por exemplo, um paciente que já tem indicação, um paciente que tem uma doença no pulmão muito grave, que já é acamado, e aí ele tem uma pneumonia agora e eu vou promover uma intubação, por exemplo. Isso seria uma distanásia, que o processo de morte dele natural, que seria ele evoluir para um processo de morte natural, eu estaria prolongando com um artifício da medicina. Então, isso seria uma distanásia, é você prolongar. A eutanásia, que é o que no filme mostra, que é o antecipar, que é algo que não é permitido no Brasil, assim como o suicídio assistido, que também é outra coisa diferente. E a ortotanásia, que é o princípio mais legal, é você deixar a morte natural, sem ter uma intervenção que vai causar um prolongamento do sofrimento. Não sei se eu fui clara. A Ivana, acho que quer comentar alguma coisa, Ivana? Acho que a Adriana, Tom. Espera aí que a Ivana tinha levantado a mão também. Pode falar, Ivana. Então, eu só queria completar o que ela falou, que é a questão da mistanásia, né? E na mistanásia, que é a grande causa de morte no país e vai ser a nossa evolução em relação ao coronavírus, é você não ter nenhuma forma de assistência. Não é que ela seja ruim e nos leve para uma situação de procedimentos fúteis ou agressivos. É o contrário, você não tem nada. Você não tem nada. Então, nós estamos diante de uma iminência de uma distanásia coletiva nacional, como está acontecendo em vários países e várias cidades. Então, a gente tem essa mistanásia, que é não ofertar aquilo que qualquer pessoa... Se uma criança morreu de apendicite, ela não foi operada a tempo. Isso é mistanásia. Uma criança ou um jovem que morreu de asma porque não foi atendida a tempo, não foi feito um diagnóstico correto da situação.
E aí completa com essas coisas das Grécias, né, que são as nossas distanásia, mistanásia, eutanásia, ortotanásia, mas são esses termos aí que a gente precisa começar a diferenciar um pouco e compreender que quando a gente deixa de fazer aquilo que é um suporte supérfluo, não é eutanásia. Nós estamos deixando de... Não estamos matando ninguém, só deixando de sofrer. O processo natural. Acho que Adriana, você não quer tentar tirar o fone? Porque está muito difícil de ouvir você sem fone. Vê se sem o fone melhora. Melhorou para vocês? Tenta de novo, fala de novo. Melhorou? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você sem vídeo um pouco para ver se melhora, tá? Tá. Fala, agora tenta. Melhorou o som? Melhorou um pouco. Então, sobre a questão do IU, da eutanásia, eu penso assim, em 2015, eu tive um ataque isquêmico transitório e eu não conseguia falar. E eu via os médicos tomando as decisões, o meu primo dando instruções do que ele achava que deveria fazer, assim, orientando, né? O que fazer, o medicamento que usar, e eu me senti péssima. E hoje em dia, eu penso assim, nada melhor que você já deixar claro o que você quer. No caso do Will, era irreversível. Então, ele lúcido, decidiu pela eutanásia. No Brasil não é permitido. Mas eu penso assim, se eu passo de novo por um processo de um novo ataque isquêmico, eu sou uma paciente asmática, onde a gente está passando aí pelo Covid. Eu não quero chegar no hospital e não ter bem claro os procedimentos que eu quero ou não. Então, assim, eu concordo inteiramente com a decisão ali do filme, entendeu? Pela morte. Eu concordo. Eu não consegui entender muito o final da tua fala. Eu entendi que você você passou por um desafio e que você conseguiu ouvir, né, o médico, o teu primo, tomar as decisões para você, que era horrível você estar ouvindo e não poder participar disso. Eu acho que é aí que você está falando, na verdade, é justamente a importância do testamento vital, né? De pensar sobre isso e ter um documento e fazer com que as pessoas ao seu redor saibam do testamento vital, que o seu médico saiba do testamento vital, que você tenha isso claro, para justamente evitar que algo aconteça sem que você queira, né? É a única chance que a gente tem nesse sentido. Exato. É exatamente isso. No caso do Will, no filme, ele decidiu o que ele queria. Ele teve a voz para falar como ele queria que fosse, entendeu? Mesmo que ele tenha concordado que continuasse por 6 meses. Ele poderia, de repente, até morrer antes, mas ele levou aquele tempo. É o ter voz, entendeu? Eu acho isso muito bonito no filme. Muito bom, obrigado. E a Lenice está lembrando aqui, eu não sei se todo mundo já viu, que a gente está com um desafio do Testamento Vital, que está na página do Infinito, do Testamento Vital, que é da Luciana Dadalto, e na página da Humana Vida, que é da Ana Cláudia Quintana. Então, a gente quer, foi uma ideia que eu tive de como que a gente traz essa conversa mais à tona, né? Obviamente, aquilo não é um testamento vital, é só uma provocação para começar o pensamento, mas participem, que tem um monte de gente participando, está muito legal a reflexão. Então, acho importante colocar essa conversa na rua, né? Fala, Rafa. Hoje eu nem ia falar, não, mas escutando o povo falando, primeiro que eu estava conversando com... agora eu perdi ela na tela.
no nosso grupo. E eu acho que o recado que o filme passa é muito da compaixão pela decisão do outro, né? Eu já assisti esse filme mais de 10 vezes, eu assisti ele hoje de novo, chorei de novo, emocionei e tal. E porque o que o Newton fala, que ele não daria conta dessa questão do suicídio assistido, mas, na verdade, ele está vivendo uma dor tão grande, uma dor total tão grande, que ele não vê mais sentido em viver. Só que, assim, para mim, para os meus valores, para a minha biografia de vida, talvez eu não pensasse assim. Mas para ele não vale a pena. Então, a gente entra no conceito de bioética de autonomia, a autonomia do paciente em decidir o que ele quer, né? E o nosso respeito a isso, sem julgamentos, sem deixar que os nossos valores entrem, né, nisso aí. Mas não é uma discussão fácil, é uma discussão muito difícil. Eu trabalho com cuidado paliativo, então trabalho com pacientes que têm uma opinião, a família tem outra, e aí fica nessa briga de quem vai valer a opinião de quem, né? E a Adriana falando também, né, de não escutar. Eu estou participando do desafio do Infinito Testamento Vital, que é uma provocação mesmo, porque a gente tem que falar sobre isso. Porque só falando sobre isso, levantando essas questões, a gente consegue pensar sobre a nossa finitude e o que eu gostaria que fosse feito quando a minha hora chegar. Nem sempre as pessoas vão conseguir fazer isso, né? Mas o negócio do filme do suicídio assistido, o suicídio assistido é liberado em alguns países, alguns outros são a eutanásia. Aqui no Brasil os dois são proibidos, né? Mas a distanásia não é proibida, na teoria. Então, eu acho que a gente tem que levar essas discussões para a gente conseguir chegar no ponto de realmente não aceito, não dou conta e vou ficar à parte, mas eu preciso respeitar o outro, né? É muito do respeito ao outro, mas isso é muito difícil quando a gente está envolvido emocionalmente com a pessoa. E eu acho que, na verdade, de novo, é uma prática, né? Já começar a praticar, né? Que as pessoas que a gente chama de respeitar o desejo dos outros. Isso já é uma prática para quando chegar num momento tão radical e tão desafiador, aí sim você está preparado. Porque lá na hora, se você praticou uma vida inteira de apego, de não respeitar a vontade do outro, você não vai conseguir respeitar isso lá no final. Então, e também, aprendendo a respeitar as vontades do outro desde sempre, você vai viver uma vida mais plena com a pessoa. Então, uma coisa leva a outra. Então, ou seja, é prática desde já. Né? Será que nas relações que a gente tem respeitado? Será que a gente está respeitando a vontade dos nossos pais, dos nossos idosos, dos nossos parceiros e parceiras? Fica com essa, dorme com essa, tá? Dorme com essa e depois vocês vão lá contar o que vocês pensaram. Obrigado, acho que foi uma conversa super legal. Eu não tinha assistido o filme ainda, assisti hoje, adorei, achei. Me lembrou um pouco daquele filme que também é francês, que é de um cuidador, de um cara super rico, de um senhor super rico, Intocáveis, acho. Que é sensacional, que a gente já discutiu ele. A gente discutiu ele já no Cine Clube da Morte aqui no Belas Artes. Foi incrível, aquele filme é maravilhoso. Me lembrou um pouco, né, dessa pessoa que não é o cuidador clássico. Acho que foi para lá que a gente levou essa conversa, que tinha a ver muito mais com o cuidador. Como que o cuidador, que não é o cuidador profissional, como é que ele conseguiu acessar essa pessoa? Da mesma forma, ela não era uma cuidadora profissional e ela acessou. Por quê? Porque ela foi para o lado humano e não no lado profissional. Não tinha um jaleco que separava os dois. Então, isso foi uma outra conversa, que acho que seria uma outra conversa que a gente poderia abrir, mas eu acho que para os profissionais de saúde é interessante também, né? Como se conectar com a pessoa de verdade. Festa de Partida, estão perguntando, não vi ainda. Está no Netflix? Minha Mãe, um filme francês que trata da solidão e da busca pelo suicídio assistido. Esse filme Festa de Partida, ele acho que lançou, acho que tem uns 5, 6 anos. É um judeu que a esposa tem uma demência e antes que ela se esqueça, ele cria um aparelho para que ela faça o suicídio assistido. Muito interessante. Assista. Muito bom. Muito bom. Eu acho que não. Eu não assisti pelo YouTube, mas procura. Bem legal. Procurar. Legal. Traz bem esse tema. Tá bom. Aqui de novo outro filme, Um Dia Tudo Pode Mudar, com o Hullerson, que eu vi esses dias e recomendo. Ótimo. Vou gravar esse chat aqui para depois a gente achar esses filmes.
Então tá bom. Boa noite para vocês. Boa noite. Reflitam, comecem a pensar sobre isso. Amanhã. Boa noite, Tom. Amanhã Tchau, a gente tchau. fala do vídeo, tá? Vai ser demais. Tchau. Boa noite, Tom. Até mais. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Boa noite. Até amanhã, Tom. Tchau.